Paz, graça e fé aos escolhidos de Deus. Hoje, 1º de setembro de 2025, segunda-feira. Boa semana a todos, sejam bem-vindos ao estudo, que vamos começar uma série de estudos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos é o verdadeiro tratado teológico da nossa salvação, da nossa vida. Vamos começar pelo capítulo 8, que é o capítulo de conclusão dos primeiros 7 capítulos. Então, Paulo vai falar da perdição dos gentios e da perdição dos judeus legalistas, né? Esses chamados ortodoxos que não creem em Jesus, né? Então os dois estão perdidos, eles não têm salvação porque não têm Cristo. Embora os judeus legalistas tenham alguma vantagem, porque eles têm a lei, eles têm os oráculos de Deus para chegarem a Cristo. Mas muitos não chegam. E por não chegarem a lugar nenhum, eles se tornam vaidosos, soberbos e até se desviam. Então, o capítulo 8 é a conclusão, ou seja, a saída, a solução para esse dilema da humanidade, dos gentios e dos judeus legalistas. Nós temos aí a guerra dos judeus legalistas, aí Israel com os pagãos, os gentios, das falsas religiões islâmicas, hinduísmo, etc. Kardecismo, né? Então, nós temos aí falsas religiões, umas mais ou menos cristãs, né, com tonalidades de cristianismo, tonalidades bíblicas, mas sem a verdade. Então esse capítulo 8 diria que é o capítulo da verdade, da verdadeira salvação. Por isso que nós vamos começar esse estudo de Romanos no capítulo 8. Oremos, Senhor Deus, nos ajuda nessa empreitada muito difícil que é estudar esse tratado teológico da mente mais ilustre, mais preparada e mais iluminada por a tua glória, que é a mente do apóstolo Paulo na sua geração. Em nome de Jesus te pedimos uma bênção especial para os nossos ouvintes que nos acompanham nessa série de estudos. Amém. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, Paulo nos dá uma outra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, a lei de Moisés não é suficiente para nos salvar. Ela é suficiente para nos indicar a nova lei, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa carne está enferma, explicou Paulo. Está enfermo pela desordem. Desordem hormonal, desordem intelectual, em que nós vemos aí as filosofias do comunismo, do socialismo, enlouquecendo aí vários países, como agora vemos na Venezuela aí um louco querendo enfrentar uma frota naval e submarino nuclear com barco de pesca. Então essas ideologias, essa intelectualidade enferma das ideologias socialistas, neoliberais, gananciosas de dinheiro, aí estão se batendo os dragões aí do mundo, né? Estão se devorando, se batendo. Sem a lei do Espírito da vida de Cristo não terão salvação. Só terão morte, destruição, vaidade, soberba, orgulho. E é o que nós estamos vendo. Então a nova lei do Espírito da vida em Cristo é a verdadeira lei da salvação, é a verdadeira processo de salvação. E ele começa lá no Antigo Testamento, nos oráculos de Deus, quando Deus diz, na época de Noé, que vai desistir da humanidade. Por quê? Porque o homem é só violência, ganância, soberba, orgulho no seu coração, como nós estamos vendo agora, no início desse milênio, desse século. Guerras e mais guerras. Não adianta ter tecnologia, conhecimento, riqueza, continua a violência no coração do homem, para conquistar, para desconfiar, para destruir, para roubar, para sequestrar, para mentir, para enganar. Então, é a Malequita, um coração Malequita, roubar, matar e destruir. É o Baal, aquele demônio das fortalezas pagãs. Então, é só guerra, só míssil, só dinheiro, carnalidade, vaidade. Então, esquecem que toda essa natureza, como nós vamos ver, ela está condenada, ela está amaldiçoada, né, por Deus. Não porque ela quis, mas porque o homem caiu desde Adão. Então essa doutrina
da queda do homem e da natureza da humanidade, vai redundar na necessidade de Deus prover a lei do Espírito da vida em Cristo para a salvação daqueles que Ele escolheu, para aquele que Ele predestinou. Nós não somos salvos, você não é salvo, você não tem fé, você não vai para o paraíso de Deus, você não vai receber um corpo glorificado porque você merece, porque eu mereço, mas porque nós fomos escolhidos, nós fomos salvos, nós fomos chamados por Deus, justificados em Cristo e vamos ser glorificados. Já somos glorificados na cabeça, que é Cristo, que já está no trono de Deus, e nós, no corpo, seremos glorificados também no dia da ressurreição universal. Então, Paulo fala que esse princípio que nos dá a salvação é o princípio da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Como lá na Torá, lá no Gênesis, lá no Antigo Testamento, Deus falou: eu vou retirar o meu espírito do homem, porque ele é só carnalidade. Sem o Espírito de Deus nós não temos poder, energia, força. É como desligar o disjuntor geral da sua casa. Você não vai ter nada funcionando elétrico dentro da sua casa. Assim, nós, seres orgânicos, nada orgânico funciona sem a energia do Espírito da vida em Cristo Jesus. Por que agora em Cristo Jesus? Porque Cristo sempre foi o verbo, sempre foi a palavra, o entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, e continua sendo. Ele é essencial para a salvação de toda a criação e do universo. Ele é por ele, para ele, por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então ele é o verbo, é a palavra, ou se você preferir, ele é a digitação, a letra, o alfabeto, a linguagem de todo o universo. É uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O Espírito Santo é a energia da vida. Então ele, o Espírito Santo, vem cumprir pela palavra de Deus a vontade do Pai. Então essa é a Trindade cristã, que é a única religião que salva, não há outra que salve. Outras são ilusões dos homens e não revelação, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Ela veio desde Adão, o primeiro homem, primeiro casal que caiu, foi registrado através de Matusalém na sua memória, passou para Noé, Noé 100 passou a Abraão, Isaac, Jacó, Levi, e aí Moisés veio e escreveu a lei, a Torá e os profetas em sequência, deram continuidade à revelação de Deus com os apóstolos e o próprio Messias, o Filho de Deus que veio. Então essa é a lei do Espírito da vida de Cristo e a escritura do Espírito da vida em Cristo. Então a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro produzido por homens, apesar de Deus usar a mão dos homens, mas não foi produzido pela inteligência dos homens, foi produzido pela revelação da inteligência e da sabedoria de Deus, como era Cristo chamado no Antigo Testamento sabedoria. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então Jesus Cristo ele condenou o pecado na carne como? Aquelas feridas, aquela fraqueza de Jesus. Muitos falsos religiosos aí de falsas religiões dizem assim, mas como é que é um Deus fraco, ferido, pregado na cruz da tortura dos persas, dos iranianos, adotado pelos romanos, né, e entregue pelos judeus legalistas, por que que esse Jesus fraco vai salvar alguém? Isso está uma miséria de homem. Morreu e o resto é mentira. Então aí eles que não creem, que não foram escolhidos para a salvação, dizem essas coisas de Cristo. Mas nós somos escolhidos para a salvação pela presciência de Deus, pela sabedoria de Deus, pela vontade de Deus. Sabemos que aquelas feridas fomos nós que causamos a Cristo. Fomos nós que causamos ao belo Filho de Deus, que só fez o bem na terra, que nos libertou dos anjos caídos, do demônio, todo o mal. E nós fizemos aquelas feridas nele. Nós levamos ele à morte, com os nossos pecados, com a nossa incredulidade, com a nossa ignorância, com a nossa brutalidade, a nossa violência de um coração baalístico, né, do Baal, do Deus Baal da violência, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então Deus é perfeito, tem um mundo perfeito para os perfeitos. E só pela santificação do Espírito perfeito, que é de Cristo, nós poderemos chegar nesse mundo perfeito como herdeiros. Por isso ele enviou a Cristo como oferta aceitável, uma oferta que não pode ser pacífica, para nos dar paz com Deus. E nessa paz recebemos vida. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então nós não somos salvos porque nós somos bonitos, somos fortes, somos ricos, somos poderosos.
Nós somos salvos porque nós somos escolhidos, nós fomos predestinados, nós fomos vocacionados, nós fomos chamados por Deus em Cristo. E nós, nessa força do Espírito Santo, nós temos fé. Temos fé e chegaremos no paraíso. Como chegaram os primeiros cristãos no Concílio de Nicéia, quando o imperador fez a paz com os cristãos. Chegaram sem mão, sem braço, torturado, com marcas de tortura, e construíram aquela bela oração: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que você conhece muito bem, todos os cristãos recitam nas igrejas. Então assim nós estamos hoje, sem nada. Nós chegamos batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Jesus, pela lei do Espírito da vida que está em ti, em Cristo, meu Salvador e Redentor. Então aqueles que querem ficar na carne e se fazem muito esperto e põem a mulher para ter um escritório de advocacia, né, e aí promove um político para indicá-lo no Supremo Tribunal e de lá se tornar um bilionário, e passando por cima da lei, da Constituição, passando por cima do seu cargo, passando por cima de tudo, e se torna um bilionário, ganhando centenas de milhões em processos e comissões, chamando os outros de abestados, de golpistas, xingando os outros e acumulando centenas de milhões na sua conta corrente. E chamam os outros que estão fracos, que estão presos, estão algemados, que não podem falar, que não podem pensar, que não podem se protestar, chamando eles de idiotas, de golpistas, de negacionistas, etc. Só xingando, torturando, prendendo quem está com a Bíblia, quem está com o texto, protestando contra as injustiças. Esses aí se dizem espertos, se dizem fortes, se dizem, mas são soberbos, são orgulhosos. Esqueceram-se de Deus, esqueceram da graça de Deus, da lei do Espírito da vida em Cristo. E a sua hora chegará quando Deus julgar, segundo Jesus, segundo o Evangelho, todas as almas e todos os homens. Jesus diz, Deus, pela palavra de Deus no Antigo Testamento: aquela alma que pecar contra mim, essa morrerá. Então ele está pecando contra o homem e contra Deus. E ele vai morrer. Então essas pessoas se enganam, e Satanás, o inimigo, também se enganou e ensina esse engano e põe esse engano no coração e na mente dos homens que se perdem, que não são escolhidos por Deus para a salvação. E vivem neste modo de pensar da carne, não hormonal, né? Alimentando os seus prazeres hormonais, esquecendo-se de Deus e da lei do Espírito da vida de Cristo. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então aqui Paulo está dizendo: olha, se você não tiver o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida de Cristo em Deus, essa energia santificadora, você vai ficar na sua carne, você vai ficar na droga, no roubo, na corrupção, na bandidagem, na violência, no crime, como você vê esse IPCC, né? E esses outros comandos vermelhos, etc. E todos esses grupos terroristas aí na carne, na violência, na luxúria, no ouro, ali como você vê em Gaza, no Hamas, né? Que mata a própria população, fazem tudo para si mesmo e abandona as populações sem defesa nenhuma. E são bilionários lá no Catar, bilionários em outros países. Então essas pessoas vivem na carne, vivem na arrogância, na vaidade, na luxúria, no pecado, não têm a lei do Espírito de vida em Cristo. Essas pessoas que vivem nesse poder, em agradar sua carne, sua loucura, sua soberba, seu orgulho, sua vaidade, elas perecerão sem a graça do Espírito da lei de vida em Cristo. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não pertence a Cristo, será então morto, morrerá a segunda morte espiritual. A morte, todos nós sofreremos, a morte orgânico-mineral do corpo, porque a natureza, como Paulo explica no capítulo 1 ao 7, a natureza toda foi amaldiçoada por Deus na queda do homem. E ela também, como os filhos de Deus, ela espera a glorificação nossa, dos filhos de Deus escolhidos por Deus, predestinados por Deus à salvação e à fé em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então essa natureza caída, essa natureza manchada, essa natureza mortal, o pó volta ao pó e vai voltar ao fogo para se fazer um universo eterno para os filhos de Deus glorificados. Mas primeiro a glorificação dos filhos de Deus, com o corpo como o de Jesus, como o da nossa cabeça já glorificado, que é Jesus. E aí sim, depois, a glorificação de todo o universo, no universo eterno, não mais amaldiçoado, mas abençoado por Deus e glorificado pelo Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas quem não tiver esse Espírito de vida em Cristo Jesus
e não seguir esta lei da energia, da oração, da súplica, não vai poder dar todo esse universo eterno. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai, ou seja, Paizinho. Com intimidade chamamos a Deus, o nosso Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E realmente participamos dos seus sofrimentos para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então nós estamos sofrendo ainda e sofremos a morte com a nossa cruz também, porque o corpo de Cristo ainda não foi glorificado. A cabeça já foi. Jesus já está glorificado no céu, sob todo o nome, sob todo o poder, que nós vamos ver que nenhum poder pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda não, como corpo, a igreja ainda não está glorificada, mas está lutando com a sua carreira, com a sua vocação. E nós não precisamos que ninguém nos diga isso, porque o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito Santo em nós é maior do que qualquer coisa, porque Deus ele não tem a quem jurar acima de si mesmo. Por isso ele diz a Abraão, quando Abraão não negou seu próprio filho, ele diz, eu juro por mim mesmo. Então Deus jura por ele mesmo. Assim o testemunho do Espírito testifica por ele mesmo. E esse testemunho é maior do que qualquer outra acusação que nos fizer a humanidade. Portanto, nós somos herdeiros, filhos escolhidos de Deus, chamamos de Deus o Pai agora de Paizinho. Então o islamismo fica furioso quando nós dizemos isso, porque Deus ele diz não tem filho, não tem pai, não. Deus tem uma lei de salvação e uma verdade, que é a lei da salvação em Cristo Jesus, do Espírito da vida. Então, o próprio Espírito testemunha, Paizinho, porque se vivermos de acordo com a carne, morreremos, no entanto, pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, vivereis. Então a nossa carne, as mentiras do diabo, a nossa intelectualidade não deve ficar morta, mas ela é revivida, como diz Paulo, no capítulo 12, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos dá vida à nossa intelectualidade, e ela escapa da morte que muitas estão caindo com a sua intelectualidade em ideologias de roubar, de corrupção, de mentir, de enganar, de falsificar, de fraudar, como nós vemos agora no Brasil, uma onda de roubo sem limite, né? Do petróleo, da energia, aí um PCC que vai, posto de gasolina, etc. Então, nós temos aí filtração dos corruptos no INSS, dos velhinhos, até dos aleijados, estão roubando dinheiro de tudo, de todos, sem limite, mas isso, e todos esses serão julgados pela lei de Espírito da vida que está em Cristo, e morrerão aqueles que não têm a santificação na lei do Espírito de vida em Cristo. E não só morrerão como nós, esse pó da terra, mas morrerá a sua própria alma, a sua própria intelectualidade. As trevas virão como morte para a sua intelectualidade e o seu corpo será ressurreto para juízo e condenação no fogo, no lago de enxofre. Então esse Deus só aceita a pacificação com o sangue, a fé em Cristo e a santificação pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos da presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade por sua livre escolha, mas não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, e precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos.
Então aqui a nossa esperança, a nossa fé é a fé da esperança. Nós não vemos nada do que nós esperamos. Nós esperamos um universo eterno, glorificado, sem morte, sem demônios, sem ímpios, sem incrédulos, sem ateus, sem comunistas, sem islamistas, sem hinduístas, sem judeus legalistas, mas todos com um Deus, uma só fé, um só batismo, na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Nós esperamos então tudo isso que nós não vemos hoje. Então essa é a nossa fé do futuro, como Abraão, que creu, não tendo terra, não vendo o seu país, não vendo a sua nação, peregrinando. Sim, somos peregrinos e forasteiros nesse tempo, mas não na eternidade. Na eternidade seremos donos e co-herdeiros de Cristo em tudo. Todo o universo glorificado, eterno, e toda a matéria eterna que terá, não será mais essa condenada e amaldiçoada para o fogo, como diz Pedro, que toda a matéria será reduzida a elementos de fogo, na recriação de uma nova matéria eterna e glorificada por Deus e pelo Espírito de Deus, depois da glorificação dos corpos de todos os cristãos que vivem na fé, na lei de vida em Cristo. Mas, por enquanto, nós estamos penando, carregando nossa cruz, como diz Jesus, com dores, sofrimentos, doenças, fraquezas, calúnias, torturas, prisões, homicídios de cristão no mundo inteiro, em todos os países. Nós temos cristãos sendo mortos, como o Clesão aí, torturado, né, e acusado falsamente, nesse 8 de janeiro do Brasil, essa farsa aí da ideologia desses que estão dominando pela corrupção o poder da época brasileira. Porém, se esperamos por algo, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, no entanto o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que são dos corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. E o Espírito geme conosco nesse sofrimento e nos capacita e nos motiva e nos anima e nos levanta da depressão, do pânico, nos levanta da desesperança, nos infunde esperança, fé, e nós vamos prosseguir no dia a dia, vencendo o mal a cada dia, como diz o Senhor Jesus. A cada dia basta o seu mal. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então nós fomos chamados, escolhidos, vocacionados, e essa não tem explicação. E o ímpio olha para nós, range os dentes, solta uma baba de louco furioso, porque ele não entende que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados à salvação da lei do Espírito de vida em Cristo. E crê nas Escrituras perfeitas e sagradas de Deus para a salvação. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Glorificou na cabeça, mas vai nos glorificar também no corpo. Todo o corpo será ressuscitado dos cemitérios. Não creme seu corpo, não peça, não aceite cremação de parentes, amigos ou família, porque o corpo está prometido para a ressurreição, não para a cremação, para o fogo. Esse corpo vai, antes do fogo do universo, esse corpo será glorificado por Deus. Por isso ele não deve ser levado ao fogo. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, que será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerará juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Então, veja, ele é gratuitamente todas as demais coisas e nos dará, se nós nos mantermos firmes nessa fé da nossa predestinação, da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa escolha. Não precisamos passar em prova nenhuma. Nós já passamos pela prova do chamado, da predestinação, da eleição, da vocação e da fé na lei do Espírito de vida em Cristo. Se nós chegamos aqui, já vencemos com Cristo. Agora ele nos dará todas as outras coisas. Quem poderá trazer alguma acusação sobre o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então aqui a justiça está a nosso favor. Então o cristão vai escapar dessas falsas judiciários que nós temos aí, por exemplo, no Brasil, que produzem ele mesmo a acusação, a defesa e a sentença. Né? Eles fazem um teatro, eles usurpam
da divisão dos poderes, da divisão da autoridade, concentra toda a sua autoridade para caluniar, para difamar, inventar e produzir crimes que não cometemos, os cristãos, e condená-los e eliminá-los da comunicação. Eles querem o monopólio da comunicação, por isso estão contra as redes sociais, estão contra o celular, estão contra as big techs, porque elas promovem o quê? A democratização da comunicação. Eles não querem isso, querem o monopólio das grandes empresas. Para quê? Para receber grandes propinas, para receber grande corrupção. Então toda essa luta que nós temos, sofremos, Cristo há de vencer. Todos eles serão expulsos do universo glorificado, porque não creram nessa lei do Espírito da vida em Cristo. Nós venceremos no final. Embora sofreremos na cruz as torturas da Pérsia, do Irã, como Jesus sofreu, né? Calúnias, sofrimentos, acusações, roubos. Nós estamos sendo roubados toda hora por impostos, por sindicatos, por políticos, né? Por partidos aí, por nações. E estamos sendo humilhados, estamos sendo desprezados, estamos sendo acusados, estamos sendo oprimidos, mas no final nós venceremos e seremos herdeiros de todo o universo glorificado. Enquanto esses materialistas comunistas que estão cheios de ouro, cheios de dinheiro, da corrupção, do roubo, da mentira, da ilusão, da vaidade, da soberba, da tecnologia, em parte, até de mérito do seu estudo, do seu trabalho, sim, mas corrompido e degenerado pela soberba, pelo pecado, pela incredulidade a Deus e pela falta de ação de graça de Deus, que tudo nos dá, inclusive a tecnologia, a inteligência e a matéria degenerada que vai para o fogo. Tudo Ele nos dá. E nos dará então uma matéria muito melhor, glorificada para sempre pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quem nos separará desse amor de Cristo? Não, nem as torturas comunistas, nem as perseguições, nem os assassinatos, nem os sequestros, nem o micro-ondas do Hamas nos separará do amor de Cristo. Nem tribulação, nem ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Então todo dia morre um cristão, é perseguido um cristão, é torturado um cristão em algum lugar do mundo, é acusado um cristão. Todo dia nós somos levados à morte, como ovelhas que são levadas ao matador. Mas todos aqueles que morrem na fé em Cristo, na lei da vida do Espírito de Cristo, herdarão, serão herdão, suas almas serão recolhidas no céu, nos celeiros da graça de Deus, das águas santificadoras do Espírito Santo, e no final ressuscitarão na Igreja Universal de Cristo para, depois do milênio, receberem o universo glorificado para morar na Jerusalém celeste de pedra preciosa e ouro e fundamento dos apóstolos, e das 12 tribos de Israel as portas entrarão e sairão, não haverá mais noite, porque o sol não haverá mais e Cristo brilhará como luz solar por toda a eternidade. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vitória é nossa, porquanto estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Nem presente, nem o futuro. O passado não cai em depressão, pensando no passado, se prendendo ao passado, chorando pelo passado, porque o passado já passou. E o presente é o que existe. E o futuro virá como novo presente. E nesse novo presente, nós teremos todo o universo como herança nossa. Não adianta a gente correr agora pelas riquezas, pelos melhores carros elétricos dos chineses, o maior luxo de carro, gastar 500 mil num carro, 300 mil num carro, viver por conta disso, trabalhar só por conta disso, de luxo, de luxúria, pensando que esse bem material dessa criação degenerada que vai para o fogo é alguma coisa que vai perecer, que vai permanecer para a eternidade. Não. Só vão permanecer para a eternidade aquelas almas que ressuscitarem glorificadas pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Seremos herdeiros de todas as coisas, tudo que os chineses fizeram, toda a tecnologia, todas as invenções, seremos herdeiros de tudo, seremos herdeiros de tudo no milênio, tudo, 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 toda a terra será nossa, dos filhos de Deus que tem na lei do Espírito da vida em Cristo. Então agora, mais algumas décadas, estaremos então voltando o nosso corpo ao pó, mas a nossa alma estará subindo para as casas do Pai, as mansões celestes que Jesus nos revelou. E lá aguardaremos em bodas em festa a nossa descida triunfante com bilhões de anjos, o exército mais invencível que jamais se possa imaginar. Que nas guerras de Israel hoje já se vê em muitas guerras da independência e viram os anjos. E os árabes saíram correndo quando viram os anjos defendendo
um punhadozinho de judeu recebendo de volta a terra que Deus deu para eles para sempre aqui, na chamado Israel. Então, essa foi o estudo de Romanos 8, que Deus nos abençoe, que marque na sua consciência, no seu coração, esta fé, o seu chamado. Você não precisa dar satisfação a ninguém pelo seu chamado. Se você é chamado, crê que você é chamado, que você é predestinado por Deus para crer nessa lei do Espírito da vida em Cristo, você não deve satisfação a ninguém, a nada, nem pessoa jurídica, nem pessoa física. Você só deve satisfação a Cristo Jesus e deve chegar sempre diante do Pai, petição de todas as circunstâncias da sua vida, batendo no seu peito e dizendo: ai, Senhor, tem piedade e misericórdia de mim. Salva-me pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Só isso você tem que fazer. Claro, isso devemos ter sempre boas relações com as igrejas de Cristo, com os irmãos em Cristo, mas eles não podem nos julgar por nada. Quando você tem essa fé, que você é chamado, você é vocacionado, você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa ser pastor, você não precisa ser bispo, você não precisa ser presidente de nada. Você foi escolhido, você é chamado, você tem essa fé que é chamado, escolhido pela lei do Espírito de vida em Cristo. Olha, isso não quer dizer que você vai ser hostil, não quer dizer que você vai ser orgulhoso diante de Deus, que você vai ser orgulhoso, hostil, vaidoso diante do próximo, diante dos nossos irmãos cristãos, de maneira alguma. Mas isso quer dizer que você não vai desmerecer o Espírito de vida em Cristo Jesus que habita em você, que fez você filho e herdeiro de todas as coisas do universo glorificado. É isso que eu quero dizer para você. Você não deve se deprimir, se sentir que você não vale nada, se sentir que você vai morrer, que você está doente, se desesperar com as situações dessa vida. Não. Não se desespere em nenhuma circunstância, que o Espírito de Deus está em você e geme com você. Palavras para lhe conduzir, para lhe aliviar, para lhe ajudar, para lhe conduzir nessa tempestade da vida. Amém? Graças a Deus. Isso. Oferecimento do Ministério Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória. Para o grupo Cruz, Força e Fé também, esse que eu falou, Alf. Se gostar, compartilhe, se inscreva no canal e continue nesta série de estudo do livro de Romanos, o verdadeiro tratado teológico de Paulo na lei do Espírito da vida em Cristo. Amém? Então nós vamos gravando na sequência os demais capítulos. Pela graça de Deus, chegamos à conclusão deste capítulo 8. Um grande abraço, se gostar, compartilhe.